na verdade, tem exibido algumas histórias de transformação de vida, transformação através de Jesus Cristo. E hoje, nada mais, nada menos do que a minha querida Irnia Passos está aqui para contar um pouquinho da história dela antes e depois de Cristo. Tudo bom, Irnia? Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por esse momento. Para quem não sabe, a Irnia é minha irmã de caminhada há muitos anos. Eu creio, sim, que foi Deus que preparou essa união. Caminhamos em um só espírito, oramos uma pela outra, uma pelas filhos e netos da outra. Então, nós temos uma história bem longa e uma linda história para contar a vocês. Irnia, é com muito prazer que eu te recebo, minha amada. É verdade, minha querida. Eu lembro que quando eu cheguei a te conhecer, que eu conheci numa igreja em que você fazia parte, e parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. É uma afinidade realmente que vem de Deus, um amor de Deus uma pela outra. Foi logo no início que a gente se conheceu. E eu vim contar um pouco da minha história antes, né, de conhecer Jesus, que eu nasci num lar desestruturado, onde meus pais eram separados, uma família de mais 6 irmãos, nós éramos em 7, na verdade. E meu pai, na época, nos abandonou e nos deixou minha mãe numa condição financeira muito ruim, onde nós passamos todo tipo de privação, de fome, dificuldade. Eu nasci já com uma série de problemas de saúde por ter sido a última filha, né? Por ter, na verdade, já carregado uma bagagem de rejeição, porque quando a minha mãe engravidou, ela já tinha 6 filhos e não queria gravidez, ali já houve uma rejeição. E quando eu nasci, já nasci com uma série de problemas de saúde. Na minha família, nós éramos em 7, a minha mãe teve 7 filhos epiléticos, 6 filhos epiléticos, né? Eu também me incluí nisso, aos 7 anos comecei a ter. Então, era caso assim de ela juntar um, cair o outro no chão, e assim, muita briga, revoltas. Meus irmãos, eu tinha um mais velho que bebia, outro era viciado em drogas, então era um ambiente pesado. Eu tive uma série de dificuldades de doença, eram consecutivas, era uma doença atrás da outra. Então, eu posso dizer para vocês que eu estou aqui hoje, eu sou um milagre de Deus, né? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E foi assim a minha infância até os 16 anos. A última doença grave que eu tive foi a meningite. Mas na infância eu tive várias, inclusive de ser rejeitada na escola porque eu tinha uma doença que deu nos cabelos e quem me vê hoje, na época eu nem cabelo tinha, eram só feridas. E quando eu ia para a escola, eu recebia rejeição dos amigos, professores. Eu lembro que eu chorava muito. Eu tive dificuldade de estudar por causa do Gardenal, que eu tomava 100 miligramas, eu vivia assim, sonolenta, então tive dificuldade para estudar, para aprendizagem. E esse tempo passou, eu fui embora, eu tive um relacionamento onde eu tenho uma filha de 26 anos e eu fui morar numa cidade chamada Pomerode. E esse relacionamento também não deu certo, né? E depois de 7 anos conheci outra pessoa, tive outro relacionamento que eu vejo como uma maldição hereditária. Porque na minha família, todos os meus irmãos também, um único permaneceu casado, os outros também seguiram a mesma linha do meu pai, da minha mãe, de separação. Então, eu estava lá e depois tive outra filha, que hoje tem 18 anos, também num relacionamento que não deu certo. Eu lembro que uma das coisas que te machucava muito foi exatamente a escola, o colégio, a fase onde tu tinhas essas feridas na cabeça, onde tu estavas com muito pouco cabelo, quase careca, e, na verdade, os colégios, os amigos, ninguém tinha um preparo para poder lidar com a tua situação. Em vez de eles te ampararem, na verdade, tu fosse rejeitada, né? E com o tempo as coisas foram fluindo, foram indo, tu cresceu, tu teve 2 filhas lindas, né? Minhas filhas na fé, com muito orgulho eu digo isso, e a coisa foi caminhando. Mas só que aí entrou Jesus na tua vida. E hoje nós estamos aqui, temos o Otávio ali, o teu esposo. Então vamos contar qual é a mudança que Jesus fez nessa tua história toda e a importância realmente de um pai dentro de casa, porque eu conheço muito bem, qualquer coisa que ela venha contar aqui, com certeza eu já sei, mas você que está em casa, você tem que saber o que é um pai também, enviado por Deus, um instrumento de Deus, como esse Otávio, que você vai conhecer também no momento certo,
para saber o que é aquele escolhido pelo Senhor. Então, um belo dia, eu estava em Pomerode e um primo que conhecia Jesus foi lá. E foi justamente um dia em que eu pedi assim, Deus, eu quero uma mudança de vida. Eu não posso mais viver assim. Estou muito infeliz assim, né? E ele apareceu, ele disse, vamos para Florianópolis, eu vou te levar numa igreja que eu estou congregando e lá eu vou te apresentar Jesus. Aí eu vim no fim de semana, eu fui para a igreja, o pastor fez um apelo, eu corri para Jesus porque eu precisava e aquele apelo, aquela palavra tocou meu coração. E dali para frente Deus foi transformando. Eu conheci meu esposo, né, porque eu não tinha tido um relacionamento, que eu tinha tido um casamento, tudo correto como devia ser, e como era meu sonho de ter uma família estruturada. E lá Deus foi restaurando tudo isso. Eu conheci meu marido na igreja em que eu congrego, eu casei de noivo, fiz um casamento perfeito, com a graça de Deus, com tudo que eu sonhava ter, né? Hoje eu tenho um companheiro que me ajudou a cuidar das minhas filhas, porque na época elas eram pequenas, um companheiro de todas as horas, que eu sei que eu posso contar, que me ama, que me respeita, que está comigo, né? Então, e Deus foi restaurando tudo isso. Restaurou também a questão do meu pai, dos ressentimentos que eu tinha, mágoas que eu carregava e que isso me fazia muito mal. Isso tudo Deus curou dentro de mim. Porque muitas coisas que eu tinha, e até enfermidades que eu tinha, era porque eu tinha essa revolta, essa angústia, esse rancor, eu tinha ódio no meu coração pelo meu pai. Então, isso tudo Deus restaurou e hoje eu tenho um convívio maravilhoso com ele. Eu não convivi com meu pai, eu não vivi com ele e hoje Deus colocou amor no meu coração por ele e Deus tem restaurado o nosso relacionamento, de nós estarmos perto, de eu poder abraçar, de eu poder beijar, de eu poder dizer que eu amo. Os meus irmãos que ainda não conhecem Jesus, eles não entendem isso, as pessoas não entendem isso. Como pode você amar uma pessoa que você nem conviveu? Que para nós já é um estranho, porque eu tenho um irmão que também não conviveu, ele disse, eu não consigo, eu disse, isso é Cristo, eu falo para o meu pai até hoje. Então, durante a minha caminhada, eu já tive muitas experiências com Deus assim, e tenho tido, né? Vamos aproveitar esse teu testemunho. Eu sei que quem está em casa, muitas pessoas já passaram por momentos de rejeição, por momentos de tristezas, de serem desamparadas. Quantos a essa hora estão olhando ali e falou, pô, mas meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou, ou a minha mãe, ou eu fui maltratada, como a gente sabe, que tu passou um cortado na mão dos teus irmãos também, foi tudo muito difícil, né? Coisa que surpreende a muitos, ela ter perdoado, ter aceitado. Humanamente, sinceramente, a gente sabe que é impossível, mas a gente que conhece a Cristo sabe que Deus vai transformando tudo isso e que, na verdade, a gente acaba se tornando os intercessores deles. Nós acabamos clamando a Deus pela salvação de cada um deles. Então, Írnia, nesse momento, eu queria que tu desse espaço ao Espírito Santo para tomar a tua vida, minha amada, para dizer para quem está em casa, para que não desista, para que venha buscar em Deus essa cura interior, que, na verdade, muitas das vezes, acaba matando a si próprio. É verdade. Eu não falei um pouco também de abuso sexual, eu não relatei, mas a gente, como uma família grande e muitas coisas aconteceram, eu inclusive tive episódios na minha vida em que eu tive, infelizmente, fui tocada de forma errada, justamente eu lembro que o Espírito Santo me trouxe a memória que eu não lembrava aos 3 anos de idade, e a minha mãe teve que sair e me deixar sozinha. E ali tinha um vizinho que vivia rondando a casa e eu tive que ficar sozinha naquele momento. E aquele rapaz veio e eu sofri um abuso, não de coisa, mas ele não tocou, mas ele me abusou sexualmente. Outras coisas que aconteceram, até mesmo dentro da nossa casa. Então, eu digo que tudo isso só pode ser transformado, tocado e mudado com o amor de Deus, não tem outra coisa. A irmã Írnia, ela tem ministério com crianças, jovens, ela sobe essas comunidades, ela vai, fala do amor de Cristo. Nossa, tinha uma época que era uma quantidade muito grande, né? Ela chegou a fazer vários projetos com essas crianças. Então, tudo na tua vida que vem te trazer uma grande tristeza, que pode te causar lágrima nos teus olhos, pode ter certeza, Jesus transforma em dupla honra. Írnia, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu carinho. E eu te amo, né, minha mana? If you feel like happiness is the truth, because I'm happy.
Hoje o programa Verdade está com um jovem boliviano, o Oscar Alejandro, um jovem que tem feito muito sucesso na internet. Você vai conhecer um pouquinho da história dele. Tudo bom, Alejandro? É com muito prazer que nós viemos te receber não só no programa, como no nosso país, né? Fala um pouquinho para quem está em casa, como é que é se sentir no país, no Brasil, fazendo sucesso? Oi, Sandra, querida. Primeiramente, muito feliz de estar aqui no teu programa Verdades, né? E, obviamente, muito feliz de estar aqui no Brasil. Eu sinto o Brasil como se já fosse minha terra, sabe? De tão bem recebido que eu me senti aqui, sabe? Alejandro, então vamos lá. Conta um pouquinho, querido, como é que começou esse teu dom, esse teu talento com a música? Bom, eu comecei aos meus 15 anos cantando num programa de televisão lá na Bolívia. A gente tinha um elenco de artistas, onde a gente fazia uma música cada semana. A gente era como os rebeldes, mais ou menos, né? Então a gente fazia uma música cada semana e como artistas a gente virava uma grande família e a gente ia crescendo junto, né? Tinha um elenco onde a gente fazia um show cada 6 meses e a gente foi se aprimorando. Foi até que uma coisa dentro de mim me falou que eu queria mudar alguma coisa, sabe? Procurar um som diferente. Foi aí que eu escolhi o Brasil. Me conta um pouquinho qual tem sido a tua trajetória aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, os teus trabalhos. Como é que está a tua agenda hoje em Florianópolis? A gente está conhecendo, está começando o processo de divulgação. Até eu queria trazer um pouco do meu CD aqui, né? Que foi está saidinho do forno, está quentinho. A gente gravou em São Paulo, né? E a gente está começando o processo de divulgação, processo de shows, né? Vendo um pouco a aceitação também do público brasileiro aqui no Brasil, porque querendo ou não, tipo, sempre para mim é um grande desafio quando eu subo no palco cantar algumas músicas que são em espanhol, que de repente fizeram sucesso na América Latina, né? E hoje eu posso dizer na internet, no meu videoclipe, que já está com mais de 100 mil visualizações, graças a Deus, né? Que está tendo uma resposta muito boa. E me diz uma coisa, você mostrou ali já o CD, né? Mas quem quiser comprar, quem quiser conhecer o teu trabalho, como é que faz para te encontrar, Alejandro? Bom, gente, para todas as pessoas que gostarem de ver um pouquinho mais do meu trabalho, tem meu Facebook, né, que é Oscar Alejandro, minha fanpage, que também é Oscar Alejandro, você olha os dois, tem o Facebook privado, tem a fanpage, e tem o Instagram, que é Oscar Alejandro Oficial. Se encontrar meu canal no YouTube, que tem um pouco mais dos meus vídeos, da minha música, que eu sempre vou inovando, vou mostrando um novo trabalho que a gente vai apresentando, entendeu? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quais são os teus projetos para esse ano? Você vai ficar no Brasil? Você veio só fazer, na verdade, uma divulgação e pretende voltar para a Bolívia? Qual é a tua pretensão? A gente escolheu o Brasil como um país para a gente fazer uma produção, para ter um som diferente. Mas a gente, com certeza, quer fazer uma turnê aqui pelo Brasil, né? Então, meu objetivo esse ano é fazer uma turnê pelo Brasil e a gente sair um pouquinho lá fora, fazer um barulhinho por lá. Todo o trabalho que eu produzo aqui, eu divulgo lá na Bolívia. Né? Que o produtor lá do programa, ele sempre está passando os vídeos, ele sempre está dando maior força para mim, né? Então, tudo que a gente está produzindo aqui está divulgando lá e a gente está querendo fazer um barulhinho, né? Agora vamos àquela perguntinha, né, Alejandro? Eu tive vendo o teu vídeo, olhei lá. Conta para mim, como é que tá o assédio? Olha, você me deixou vermelho nessa pergunta, minha linda. Mas é assim, sempre em todo trabalho artístico, e no meio artístico, quando a gente se destaca um pouco, a gente sempre vê a meninada, né? A guriçada aí, como fica empolgada. As meninas, sobretudo, né? Que ficam no show, nos palcos e tudo mais. Mas, para mim, é um grande carinho e um grande prazer receber esse carinho das pessoas, sabe? Essa atenção. Eu me sinto sempre muito feliz. Então, você que está em casa, você que está atento, grava bem esse nome, Oscar Alejandro. O programa Verdade hoje recebe o advogado Felipe Roeder. Ele é membro da Comissão dos Direitos do Consumidor. Felipe, é com muita honra que a gente vem lhe receber aqui no programa Verdade. As pessoas têm mandado algumas reivindicações, alguns pedidos de dúvidas delas, e você também nos ajudou, né? Dizendo algumas coisas que achava que era importante para quem está em casa, uma das grandes dúvidas. As pessoas compram alguns produtos e eles vêm viciados. O que podemos fazer nesse momento? Qual é o procedimento correto? No caso de produtos duráveis, o prazo legal de garantia é 90 dias, ao passo que no caso de produtos não duráveis, o prazo legal de garantia é de 30 dias, ambos contados da entrega efetiva do produto. Existe também a garantia contratual,
que é aquela garantia na qual o fornecedor concede um prazo maior de garantia para o consumidor, por ato de liberalidade, até como uma forma de chamar o consumidor, uma atração para o consumidor com prazo de garantia maior. E existe também os prazos de garantia estendida, na qual o consumidor ele paga um preço diferenciado para ter esse prazo de garantia estendido. Pois bem, uma vez verificado que esse produto apresenta um vício, o consumidor ele deve levar esse produto à assistência técnica autorizada. Esse vício não for sanado no prazo legal de 30 dias, o consumidor ele vai ter 3 opções. Quais são? A primeira opção ele pode optar por outro produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Ele pode optar pela restituição da quantia paga monetariamente atualizada ou ainda o abatimento proporcional do preço. Claro que esse abatimento proporcional vai decorrer de um acordo entre fornecedor e consumidor. Quando um desses produtos viciados precisam ir para assistência, quem vai arcar com esses custos? Muito boa pergunta, Sandra. Tem-se entendido que quando não há uma assistência técnica autorizada na cidade do consumidor e dentro do prazo legal de garantia, é o fornecedor que deve arcar com esses custos. Fornecedor e assistência técnica autorizada, elas respondem solidariamente pelo vício do produto. O que isso quer dizer? Nada impede que o consumidor leve esse produto viciado no estabelecimento comercial onde fez a compra e solicite que ele seja enviado à assistência técnica autorizada. E esses produtos que a gente compra de monstruários, que a gente sabe que muitas pessoas acabam adquirindo, eles têm garantia? Qual a garantia desses produtos? Mesma garantia de um produto comum. No entanto, é muito importante que o consumidor ele tenha maior atenção na compra de produto de monstruário e que ele elenque, se possível, os possíveis vícios pré-constatados por aquele produto não ter sido vendido numa embalagem lacrada. Quando alguém faz uma compra, o consumidor faz essa compra e depois ele resolve desistir dela. Isso pode? Isso é correto? Tem meios legais de agir dessa maneira, de realmente... Não, eu não fiquei satisfeito, não era bem como eu pensava. O que fazer nesse momento? Certo. O direito de desistência é chamado direito de arrependimento e ele existe em uma hipótese. O consumidor ele tem um prazo legal de 7 dias contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, sempre que essa compra se realizar fora do estabelecimento comercial da empresa. Ou seja, compras por telefone, compras pela internet, ou até mesmo na residência do consumidor, ele tem esse prazo de desistência num prazo de 7 dias, certo? No entanto, quanto ao direito de arrependimento, a gente deve fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva, a forma de pagamento ela não impede o direito de arrependimento. Seja pagamento à vista, seja pagamento a prazo, não vai ter problema quanto ao exercício do direito de arrependimento. Um segundo ponto é que o consumidor ele não precisa justificar o porquê que ele não quer mais aquele produto. É importante dizer também que se a empresa não quiser depois ficar com algum problema quanto ao direito de arrependimento, vai caber ao consumidor comprovar que ele exerceu o direito de arrependimento no prazo legal. Então é muito importante que ele faça de uma maneira documental. Mas uma ressalva muito importante, Sandra. Para exercer o direito de arrependimento, o consumidor ele não pode ter utilizado o produto. Doutor Felipe, pode existir diferença de preço quando a gente faz o pagamento no cartão de crédito, à vista ou cheque, seja a maneira que for? Tem como haver essa diferença de preço? Não, Sandra. Esse é um ponto muito importante. Isso é de acordo com uma portaria do Ministério da Fazenda, portaria 118 de 94. Não pode haver diferenciação de preço entre transações realizadas com cheque, cartão de crédito ou dinheiro. E nesse ponto também é muito importante a gente ressaltar que não pode haver um preço mínimo para vender a título de cartão de crédito, por exemplo. O Código de Defesa do Consumidor ele veda o fornecimento de produtos ou serviços a limites quantitativos. Então, muito embora o valor daquela compra seja pequeno, se o fornecedor ter esse cartão, possibilitar a compra por cartão de crédito, ele sim vai ser obrigado a vender esse produto, ainda que o valor seja pequeno. Então não existe valor mínimo, né? Não existe. Você tem o seu cartão de crédito,
Precisou, eles têm que aceitar. Exatamente. Desde que a empresa ela tem esse serviço de cartão de crédito, ela vai ser obrigada a aceitar independente do valor. Tá, doutor Felipe, então mais uma perguntinha, vamos lá. Eu entro numa loja hoje, eu chego lá, o produto está escrito R$100, R$200, tá ali, o valor específico. Eu vou lá fazer a compra, vou lá, escolho, olho, chego para o vendedor e digo, eu quero levar esse produto neste valor. Ele diz, minha senhora, me desculpa, mas está errado o preço que está colocado lá. Aquela tabelinha, aquela etiquetinha que eles botam. Qual é o meu direito nesse momento? Perfeito, Sandra. Muito boa colocação. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o cumprimento à oferta, certo? Toda oferta ela deve ser veiculada de maneira clara, precisa, com as características, prazo de validade, preço e em língua portuguesa. Em regra, o fornecedor ele é sim obrigado a cumprir a oferta. Já vou explicar o porquê em regra. Se o fornecedor não cumprir essa oferta, o consumidor ele tem 3 opções. Primeira, exigir o cumprimento obrigado da oferta, o cumprimento forçado da oferta. Segunda, aceitar outro serviço ou produto equivalente. E a terceira é a rescisão do contrato com a restituição dos valores que foram pagos. O fornecedor ele é obrigado a cumprir uma oferta por um motivo. Entendendo que quando essa oferta é veiculada com um erro grosseiro, o fornecedor não está obrigado a cumprir a oferta. E como é que eu sei que é um erro grosseiro? Os tribunais também estabeleceram 2 premissas. Quais são? Boa fé e bom senso. São 2 premissas subjetivas, certo? Mas vamos lidar com um exemplo. Por exemplo, um televisor que é vendido a R$2.000. Uma loja ela quer vender esse produto, quer veicular uma oferta com 50% do preço, a R$1.000. Entretanto, lá na gráfica, acabou por sair o banner, o folder, com o valor de R$100, ou R$10, ou R$1. Nessa hipótese, o fornecedor ele não está obrigado a cumprir a oferta por se tratar de um erro grosseiro. E quando nós encontramos aqueles produtos com validades vencidas, o que devemos fazer? Olha, o consumidor ele deve informar imediatamente o estabelecimento comercial e os órgãos de proteção, a própria vigilância sanitária, o PROCON, para que sejam tomadas medidas, certo? Tem uma lei agora, está sobrevindo uma lei, no sentido de ele ter direito a obter outro produto de graça, por ter encontrado um produto com prazo de validade vencido, tá? Então, se eu levar para minha casa, só perceber quando eu chegar em casa, eu posso retornar ao estabelecimento e exigir a troca imediata daquele produto. Exatamente, exatamente. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença, por todas as dúvidas que foi tirada no programa, e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço a disponibilidade, Sandra, e quero dizer também que a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Santa Catarina também está disponível sempre para sanar essas dúvidas dos consumidores. E você que está em casa, se quiser tirar alguma dúvida, também pode mandar para o e-mail que está aqui embaixo, sandrapisaniverdade@gmail.com. Tenha certeza, nós vamos trazer a resposta que você tem procurado. Hoje o programa Verdade está mais uma vez com a Cláudia, líder comunitária. Hoje nós vamos falar sobre as 10 famílias que se encontram desamparadas. Vamos acompanhar essa história, essa situação? Oi, Cláudia, é com muito prazer que o programa Verdade te recebe mais uma vez, né? O Conselho precisa do parecer do procurador, que é o seu Alessandro Abreu, para poder ver se juridicamente ele pode ampliar o prazo, que é só de 6 meses na lei da assistência, se pode estender até dezembro. Então, essas famílias estão 2 meses esperando, precisando pagar o aluguel, com o proprietário ameaçando botar para fora, e eles não resolvem. Então, eu acho um descaso, e o Conselho não tem como aprovar sem ter esse parecer. Essas 10 famílias estavam correndo risco, né? A casa estava realmente numa situação muito complicada, a qual até de ter desabamentos. Então, a prefeitura, junto às suas secretarias, foram até essas famílias e disseram que iriam tirar elas do local, que é o correto a ser feito, né?
e que botariam elas em outros lugares provisórios, mas que a prefeitura, junto às secretarias, iriam pagar este aluguel até que a casa fosse refeita, porque eles estão levantando essas casas, eles estão construindo essas casas. Alguns disseram que as casas não estão prontas porque parece que não estavam pagando a obra, mas isso nós não temos certeza, isso foi um disse-me-disse que nós também vamos apurar. Mas até aqui, onde nós temos certeza, é que esses aluguéis não estão sendo pagos. O aluguel não sendo pago, que significa o quê? Que nós teremos famílias jogadas na rua, desamparadas. É pegar a única coisinha que sobrou da casa deles, dos móveis, das roupas, e ser jogados na rua. E o que vai acontecer com essas famílias? Aonde pode parar os filhos, os netos desses que estão sendo jogados na rua? Porque você, como eu, sabe que lá fora a coisa está muito perigosa. Então, eles estão em pânico, eles estão em desespero. É um jogo de joga para cá, joga para lá, vai de uma secretaria para outra, ninguém quer se responsabilizar. Então, agora, nós queremos saber das autoridades. Quem vai ser o responsável pelo pagamento desses aluguéis? Cláudia, uma dessas secretarias falou para você que isso não era prioridade, né? Então, se jogar uma família no meio da rua desamparada não é prioridade, fala sério, autoridade. O que é prioridade para vocês? Eu vejo que o poder público, as secretarias, assistência social e habitação têm que se entender. Porque assim, a assistência social é para defender o direito do usuário. E a habitação também faz parte do usuário. Então, se for encaminhado para a assistência social o pedido desta moradora, por que esse descaso do poder público, da assistência social? Por que não liberou o aluguel social? Sabendo que já tem o aluguel habitacional na Câmara de Vereadores. Então, não há um entendimento. Então, eu espero que, através dessa reportagem, que o programa A Verdade está nos ajudando, eles paguem o aluguel da Matilde, resolvam a situação dessas 10 famílias, esse parecer aconteça para ser votado pelo Conselho. O Conselho está a fim de fazer a sua parte e eu espero que faça, sabendo que essas 10 famílias precisam da compreensão também do nosso Conselho, porque vai ser a última vez que a assistência vai assumir essa situação, porque vai ter um aluguel habitacional. E eu também, antemão, peço aos vereadores da Câmara de Vereadores que aprovem o mais rápido possível o aluguel habitacional. Cláudia, muito obrigada pela tua presença. O programa Verdade está aberto, querida. Toda a situação que se encontrar, seja ela com reivindicações ou com algo também que o nosso prefeito tenha feito, que seja louvável, que seja de parabenizar ele, o programa Verdade estará aberto. Eu agradeço pela oportunidade para a Bispa Sandra de estar aqui, mais uma porta que se abriu para que nós venhamos reivindicar. E quando se resolver todos os problemas das obras, tudo que vinha acontecer, nós estaremos convidando o programa Verdade para participar da inauguração das casas que estão em reforma e também da questão da Matilde, que todas as famílias se resolverem, porque daremos dando a resposta do que foi resolvido.